o Código da Aliança. No Sinai, com a entrega da lei, Deus estabeleceu a base para ensinar seu povo que, por meio da conexão com ele, poderia ter uma vida santa. Mas, como os princípios da lei precisavam ser aplicados na vida cotidiana, Deus deu leis adicionais chamadas de Código da Aliança. Era responsabilidade dos juízes zelar por essas leis e aplicá-las corretamente. Com a mente cegada e pervertida pela escravidão e pelo paganismo, os israelitas não estavam preparados para valorizar completamente os princípios de grande alcance dos 10 mandamentos, dos 10 preceitos de Deus. Para que os deveres expressos no Decálogo pudessem ser mais plenamente entendidos e executados, foram dados preceitos adicionais que ilustravam e aplicavam os princípios dos 10 mandamentos. Essas leis foram chamadas de juízos, tanto porque eram organizadas com sabedoria e equidade infinita, quanto pelo fato de que os magistrados deveriam julgar de acordo com elas. Diferentemente dos 10 mandamentos, o Código da Aliança foi transmitido particularmente a Moisés, que deveria então comunicar ao povo. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21 e vamos ver então os versos 1 até o verso 32. Aqui diz: estes são os estatutos que lhes proporás. Após dar os 10 mandamentos no capítulo 20, logo no capítulo 21, Deus acrescenta os estatutos adicionais. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça, ou seja, sairá livre. Depois de 6 anos de servidão, o escravo deveria sair livre no 7º ano. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo ao meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E o verso 12: quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Verso 15: o que ferir ao seu pai ou à sua mãe, certamente morrerá. Verso 17: e quem amaldiçoar ao seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. E o verso 23: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Verso 28. E se algum boi escornear o homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Aqui estão alguns estatutos adicionais dados por Deus, chamados de Código de Aliança. O Código da Aliança ocupa vários capítulos, capítulo 21, 22, capítulo 23. Todos estes regulamentos e leis tinham o objetivo de conter o crescimento do mal e construir uma sociedade organizada. As leis que regulamentavam a escravidão eram peculiares e não devem ser confundidas com a prática cruel e perversa da escravidão moderna ou medieval. Os escravos hebreus eram protegidos, eles eram valorizados. Nas sociedades modernas e medievais, os servos e escravos eram propriedade do seu dono, que podia fazer o que quisesse com eles. As leis bíblicas, porém, regulamentavam as coisas de modo distinto. A servidão era limitada a 6 anos somente. No 7º ano, todos os escravos tinham que ser libertados, a menos que quisessem ficar com o seu senhor. Os senhores também tinham de lhes dar o descanso do sábado, conforme diz Êxodo capítulo 20, versos 9 e 10.
eles tinham direito ao descanso do sábado e o seu dono também deveria prover suas necessidades essenciais. Embora na maior parte do mundo a escravidão tenha sido abolida, de que modo alguns dos seus resquícios persistem? Na forma como você trata o seu empregado, o seu funcionário. Você pode estar sendo um senhor generoso, justo, honesto, ou você está agindo como um senhor maligno, da forma como você trata o seu funcionário, da forma como você o remunera. Deveremos usar da misericórdia, da bondade, para que os funcionários vejam em você, o patrão, um senhor justo, guiado pelo Espírito Santo. Tanto o patrão como os empregados devem refletir o caráter de Deus. Embora vivamos em uma sociedade diferente, os princípios que você encontra nesses estatutos de Deus, estes princípios são válidos. Embora em circunstâncias diferentes, pratique o princípio de bondade, de respeito, de remuneração justa e Deus te abençoará. Aleluia!